Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Incluir, o seu espaço para todas as vozes. O nosso espaço para trocar ideia, para aprender e refletir sobre os desafios da saúde pública no dia a dia. Hoje a gente vai conversar um tema super importante, que é como é o atendimento à população em situação de rua nas UBSs e quais são os desafios que as equipes enfrentam para garantir um cuidado de verdade, acolhedor e sem exclusão. Então a gente trouxe a nossa professora maravilhosa, Maria Laura. Deixa eu ler o currículo dela aqui porque tem muita coisa. Ela é graduada em Direito pela USP, graduada em Administração pela FGV, enfermagem e especialização em enfermagem em emergência e urgência pela Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein, mestre, doutora e pós-doutoranda em Medicina e Ciências da Saúde pela Uninove. Ela é professora e coordenadora dos cursos de pós-graduação Lato Sensu em Auditoria em Serviços da Saúde da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein, professora do curso de Medicina da Uninove, docente em saúde e tem uma grande experiência prática nas UBSs, né, como a gente sabe, a gente já conhece, e em vários projetos voltados para a população que se encontra em situação de vulnerabilidade. Então, assim, é uma pessoa maravilhosa para falar com a gente sobre isso, porque ela tem muita experiência, né? E pode se preparar, porque a gente vai bater um papo super legal agora sobre essas populações vulneráveis e especialmente a população de rua, que é o nosso tema. Professora, então a gente fica muito feliz em te receber e colocar em prática todo o intuito do nosso podcast. Então vamos começar, fazer a primeira pergunta. Como que funciona o atendimento para a população em situação de rua nas UBSs? Quais são as estratégias que as equipes usam no dia a dia para atender essa população? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer esse honroso convite. A minha experiência na atenção básica começou pela Uninove. Nunca imaginei que eu ia estar na atenção básica, mas é realmente apaixonante. Na atenção básica, as populações em situação de rua, isso é importante vocês gravarem essa expressão, população em situação de rua. O que é ser uma população em situação de rua? É uma população que não tem uma moradia fixa, que por questões sociais, questões familiares, elas não estão morando com as pessoas que gostariam de estar morando e neste momento, por uma excepcionalidade, estão em situação de rua. Muita gente fala assim, ele mora na rua, é morador de rua. Não, ele não mora na rua. Rua não é moradia. Então a gente precisa ter isso muito bem claro, que ninguém mora na rua. A pessoa está em situação de rua. Dentro da unidade básica de saúde, a gente tem um programa que é super legal chamado Consultório na Rua. Vocês já ouviram falar? Sim. Já? Então, o consultório na rua, ele é uma extensão da unidade básica de saúde voltada especialmente, essa estratégia é voltada especialmente para essa população em situação de rua. Então, já o próprio nome diz, né, consultório na rua. Esse consultório é um consultório que vai até essa população em situação de rua. O que é legal disso também, que não existe um horário fixo para essa população ser consultada. Ela está em situação de rua 24 horas por dia. Diferente da pessoa que vai até uma unidade básica de saúde, que é tida como a porta de entrada do SUS, mas que tem um horário fixo de entrada e de saída. Essa população em situação de rua, ela está em situação de rua 24 horas por dia. Portanto, a gente precisa estar atento de procurar essa população nessas 24 horas. O que é esse consultório na rua? Esse consultório na rua é uma estratégia de extensão da unidade básica de saúde que sai da unidade básica de saúde. Lá a gente tem profissionais da área médica, profissionais da área odontológica, profissionais de enfermagem, técnicos de enfermagem, equipes de apoio se necessário. Então temos psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. Podemos chamar também para essa equipe psiquiatras e outros profissionais, dependendo da demanda que esse consultório traz para dentro da unidade básica de saúde. A gente sabe que na unidade básica de saúde a gente tem a equipe mínima, que é formada pelo médico, o enfermeiro, o técnico auxiliar de enfermagem e os ACS. Os ACS não fazem parte desse consultório na rua. Por quê? Porque ele é feito dentro de uma van, dentro de um automóvel. Então esse automóvel vai até, né, diz a música que a gente tem que ir até onde o povo está. Então é difícil dessa população em situação de rua procurar a unidade básica de saúde, apesar de que ela está aberta
durante o tempo de abertura oficial, o tempo todo para receber essa população, mas a gente percebe que essa população tem muita dificuldade de vir até a unidade básica de saúde. Então, a unidade básica de saúde, através do consultório na rua, que é uma estratégia do SUS de bastante êxito, chega até essa população e essa população então se sente assistida. O número de pessoas que vão nessa van é uma van equipada. E é bacana que, além da parte médica, também tem a parte odontológica. Então, esse acolhimento é um acolhimento feito na sua integralidade. A gente tem que fazer com que essa pessoa em situação de rua tenha todos os princípios doutrinários, os princípios organizativos do SUS também alcançados para eles. Então, a gente precisa levar isso até eles. E como é que a gente dá acesso a essa pessoa? Através do consultório na rua. Muitas vezes o consultório na rua é um intermediário entre essa população e a unidade básica de saúde. Então, consegue convencer, esse poder de convencimento que é o grande X da questão. Tentar convencer a população em situação de rua a não ficar somente dependendo do consultório na rua. A gente tem consultório na rua em todas as unidades básicas de saúde? Não, a gente não tem, infelizmente não tem. Porque a gente já tem dificuldade de conseguir profissionais para ficar indoor, né, dentro da unidade básica de saúde, principalmente profissional médico, que a gente tem muita dificuldade de conseguir para atenção básica, que dirá para uma estratégia tão específica que é o consultório na rua. Mas as unidades que tem muito êxito. E é mais na região central de São Paulo? Não, a gente tem, por exemplo, eu conheci um que funciona extremamente bem, que eu tive a oportunidade de sair com eles, que foi do Parque Novo Mundo. Parque Novo Mundo é já a saída da Dutra. Não sei se vocês conhecem ali a saída da Dutra, para quem vai para o Rio de Janeiro, quase divisa com Guarulhos. Então, é uma unidade de consultório na rua que fica numa unidade básica de saúde chamada Parque Novo Mundo 1, que é uma unidade tradicional e de estratégia, então é uma unidade que a gente chama mista, mas eles têm todo um trabalho, como ela fica inserida numa comunidade bastante carente, muito vulnerável, eles têm todo um trabalho com esse consultório na rua, e é uma van mega equipada, então tem a cadeira de dentista, tem todo o equipamento que a gente precisa para primeiros atendimentos, para fazer curativo, para fazer vacinação, para fazer teste rápido, então tudo que a gente precisa, a gente tem nessa unidade básica de saúde através do consultório na rua. E a gente sabe que é muito importante também, e a coisa mais difícil é conseguir o vínculo e a confiança, né? Então, como é que as unidades de saúde conseguem conseguir isso, né? O vínculo, a confiança com a população que está na rua? Realmente, acho que esse é o grande entrave, porque eles já têm uma história de dificuldade em fazer vínculos. A pessoa está em situação de rua porque ela não tem vínculo com outra pessoa que possa acolhê-la, certo? Vocês já imaginaram você ficar em situação de rua? Parece uma situação completamente estapafúrdia. Então, me parece que assim, é a última solução que a pessoa tem para realmente tentar uma sobrevivência. Sim. Então, realmente, a grande sacada do consultório na rua, e quando não tem um consultório na rua, uma equipe preparada dentro da unidade básica de saúde, é fazer esse acolhimento e fazer esse vínculo. Mas para fazer acolhimento, eu preciso entender quem é esta população, que é diferente de todas as outras populações. Mesmo as populações vulnerabilizadas, a população em situação de rua é uma população muito específica, com muitas demandas. Invariavelmente, eles têm alguma doença ali latente, seja de saúde física, seja de saúde mental, quando não das duas. Então, este acolhimento que depois gera um vínculo é o grande X do problema. O que eu percebo nas nossas saídas, nas poucas que eu consegui ir, infelizmente, porque eu estava com o pessoal do internato, então eu não podia me ausentar, eu ia quando eles iam também. Era exatamente isso, a abordagem, como abordar essa pessoa em situação de rua. Então, o grande X está nessa abordagem e está em como que eu vou, depois dessa abordagem, se é exitosa, como trazer essa pessoa. Porque o consultório na rua não consegue estar lá o tempo todo.
né? Mas a pessoa consegue vir toda vez que ela precisar para dentro da unidade básica de saúde. Então, o X do problema está nesse acolhimento para depois fazer um vínculo bacana. Até antes de precisar mesmo, né? Se tiver uma continuidade do cuidado, Exatamente. Se a gente quer aplicar os princípios do SUS, da universalidade, da equidade, da integralidade, para eu dar integralidade e longitudinalidade, que é um atributo do SUS, eu preciso fazer com que essa pessoa esteja perto. Para eu fazer essa pessoa estar perto, eu preciso de vínculo. Sim, com certeza. E é muito legal pensar nisso, né? Que além da parte técnica, tem toda essa parte humanizada, que é muito difícil, mas tem que batalhar para conseguir, e principalmente com pessoas que realmente não têm um acesso, não têm que tem dificuldade em realizar vínculos. Sim. Muita dificuldade em realizar vínculos. E o que eu percebia de interessante é que, por exemplo, se você conseguir abordar alguém em situação de rua e ele estava com alguém junto, que geralmente as pessoas estão sós. Isso é muito cruel, porque é uma vivência de solitude total. Mas às vezes está com algum outro companheiro, enfim, alguém que fez amizade, geralmente eles fazem amizade ali dentro da situação em que se encontram, é que eles não têm, fica um falando para o outro, não vai, eles vão te internar, eles vão te prender, medo, né? Eles vão te drogar, vão te dar medicamentos que você não precisa. Então a gente precisa ter toda uma sensibilidade e realmente é uma estratégia de humanização. Se eles têm uma visão negativa. Exatamente. Né? E assim, e é perfeitamente inteligível realmente de entender por que eles agem dessa forma. Porque a pessoa chegou a ter como única opção naquele momento estar em situação de rua. Era isso que eu ia perguntar agora. Qual que é a principal linha de cuidado assim que você acha que é mais efetiva na UBS para trazer essas pessoas para a UBS? Primeiro é entender o porquê que essa pessoa está nessa situação e jamais julgar porque ela chegou a essa situação. Ninguém vai entender nunca por que a pessoa chegou a essa situação. Nem ela quer, né? Exatamente. Ninguém quer viver em situação de rua. Segundo, é entender quais são as principais demandas. A gente não consegue resolver tudo de uma única vez. São muitas demandas. São demandas médicas, demandas de saúde mental, são demandas básicas de convivência, de relutância, de falta de identificação. Essa pessoa não se entende inserida na sociedade. Então, a gente precisa aí de uma equipe multi, e quem é muito parceiro da gente nesse momento é o pessoal da assistência social. Então, quando a gente consegue ter essa parceria com a assistência social, é bem bacana, porque eles conseguem abrir portas de dignidade mesmo, dignidade humana, dos principais direitos que essa pessoa tem e que nos ajudam muito, porque a gente às vezes não tem essa expertise. E a nossa expertise é no cuidar. No cuidar físico, no cuidado mental. Mas às vezes eles precisam de reconhecimento, às vezes essa pessoa não tem um documento sequer. Sem documento ele não consegue dar entrada no Sistema Único de Saúde, ele precisa ter um documento para poder ser cadastrado. Então já começa daí a nossa grande luta. Professora, aproveitando o gancho nessas dificuldades, o que a senhora acha que precisa ser aprimorado tanto nas políticas públicas quanto na equipe de saúde que aborda essa população? Eu acho que, antes de mais nada, as políticas públicas, existe uma política pública voltada para pessoas em situação de rua, para essa população específica. E, antes de mais nada, a gente tinha que ter uma política que garantisse que ninguém vivesse em situação de rua. Essa seria a grande sacada. Mas a gente sabe, e a gente não precisa sair longe, é só sair aqui na porta, a gente muito provavelmente vai se encontrar com alguém nessa situação. E isso tem se agravado não só nos grandes centros, eu não sei se vocês já repararam, nas pequenas cidades também estão começando a aparecer as pessoas em situação de rua. Então está faltando aí alguma coisa muito importante na política pública para que não aumente e não agrave a quantidade de pessoas nessa situação. Lógico, a gente avançou bastante porque antes nem se reconhecia essa população como uma população extremamente vulnerabilizada. Essa política pública é uma política pública dentro do cenário da saúde considerada recente. Então, o que eu entendo? Antes de mais nada, era preciso uma política pública que diminuísse, lógico, mundo ideal, que não existissem pessoas em situação de rua,
mas a gente sabe que às vezes é a única alternativa que essa pessoa tem. Estando em situação de rua, como é que a gente poderia fazer esse acolhimento, esse approach, esse vínculo com mais facilidade? Ou seja, desmistificar muito do que acontece entre a relação do profissional da área da saúde e a população em situação de rua, que nós estamos lá para ajudar e não para julgar ou causar qualquer outro desconforto maior do que ele já tem. Uma coisa que eu esqueci de falar que é legal, que se a gente não tem, por exemplo, unidades que tenham atendimento odontológico, eles têm muito problema odontológico, muito. E problema odontológico afeta todos os outros sistemas, né? Que a gente pode encaminhá-los também, além de ir para assistência social, para os centros especializados de odontologia. Então, são poucos também que a gente tem, mas eles têm prioridade nesses centros odontológicos, que é bem interessante. Então é isso, professora. A gente agradece muito a sua vinda aqui hoje. Foi maravilhoso. E fica claro, né, o quanto que a atenção básica é muito importante. A gente sabe disso em todos os cenários, mas no cenário de uma pessoa, de uma população que está em uma vulnerabilidade extrema, é a única chance deles, é a única oportunidade. Então, não existe coisa mais importante para cuidar da saúde deles do que a atenção básica e o trabalho que todos vocês fazem. Muito obrigada. Através da Unidade Básica de Saúde, dos CAPs também, né, dos Centros de Atendimento Psicossociais, a gente tem aí uma porta de entrada bastante interessante para essa população que tem muita dificuldade. Eu que agradeço o convite e a confiança de vocês. Obrigada, Pro. Muito obrigada. E assim a gente encerra mais um episódio do Pode Incluir, um espaço para dar voz, refletir e construir juntos uma saúde mais humana, acessível e para todos. Se você gostou desse papo, compartilha com quem também acredita que uma sociedade mais justa e inclusiva. Até o próximo episódio e vale lembrar, incluir é cuidar e cuidar é transformar. Tchau!